Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. O programa de hoje traz de volta o nosso querido Oséias Mendes. Ele é iridologista e terapeuta generalista. Ele vai explicar pra gente tudo isso também, né? Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar de volta à casa de vocês, ao trabalho de vocês me recebendo no conforto do seu lar ou do seu trabalho, e tem sido muito boa essa troca, e a gente tem conversado com as pessoas durante a semana, seja no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar, e as pessoas têm gostado muito. E digo para vocês que é maravilhoso fazer esse programa. Sem mais delongas, eu vou chamar aqui Oséias Mendes. Por favor, meu irmão, se apresente. Olá, Dr. Giovanni, é uma satisfação estar aqui com você nesse canal incrível, Papo Saudável, que traz informações super atualizadas para a melhoria do estilo de vida dos nossos telespectadores. Isso é uma contribuição incrível. Inclusive, Oséias, a gente leva esse aspecto espiritual também para as pessoas. A gente sempre coloca alguns pontos relacionados à Bíblia, Novo Testamento. Sinta-se à vontade, eu sei que você é cristão, e a partir disso, se você quiser fazer alguma colocação, fique à vontade também. Mas, por favor, comece explicando para nós o que é iridologia, o que é que você veio fazer aqui em Açu. Ele é de Fortaleza, ele vem uma vez por mês. Sim, tenho um dia na minha agenda para vir até aqui e contribuir com a saúde das pessoas. A iridologia é muito interessante porque ela tem um aspecto de investigação, observação e comprovação de sinais de mudanças, de sinais de colorações, de descoramentos, alterações de fibras através da íris do olho. E o que é a íris? A íris é essa parte colorida dos nossos olhos que dão toda a nossa beleza fisionômica, que contribui para a gente ser mais belo, mais bonito. E a íris ela tem também um método chamado RAID, que eu chamo de estudo de abrangência de atitudes. E falando aí de espiritualidade, a íris ela mostra também o nosso histórico, como foi a nossa infância, como foi a nossa vida, que traumas nós passamos, quais são as características emocionais de cada um, o temperamento, o seu perfil comportamental. Já que nós somos, existe uma tríade dentro de nós, somos corpo, alma e espírito, a parte emocional, a parte espiritual, o psiquismo, as emoções, sentimentos, vontades, desejos, crenças, isso também está incrustado no disco da íris. Então, quando eu observo a íris de uma pessoa, eu não vou só observar clinicamente, eu vou observar através do método RAID, estudando essa abrangência, essas atitudes e principalmente esse perfil comportamental que vai interferir profundamente na saúde. A saúde emocional vai interferir na saúde física, é que os sintomas começam a aparecer. É impressionante porque ao ver a íris, você não vê somente a íris, você vê todo o corpo da pessoa. Sim. E pelo que eu estou vendo também, você entra na alma da pessoa, até na espiritualidade. Então você consegue discernir, verificar coisas que às vezes estavam escondidas e as pessoas nem sabiam que tinham. Certas doenças, certos problemas aparecem gravados como uma gravação num CD. Me fale um pouco mais, o que você tem visto nisso, na íris das pessoas, como nós poderíamos de alguma forma influenciar a maneira de viver das pessoas para que elas tenham uma vida mais saudável, de uma forma plenamente natural, evitando medicamentos. Não é que isso não seja necessário. Claro que se uma pessoa tem uma doença, ela precisa tomar os medicamentos. Mas como tentar fazer com que a gente não precise desses medicamentos, Oséias? Quando nós nascemos, nós carregamos créditos. Esses créditos são os créditos emocionais transgeracionais. Existem famílias, por exemplo, que têm um crédito de depressão. São características geracionais. Já outras têm um crédito de ansiedade,
traumas do passado que nós carregamos através da genética, através da metáfase, a junção dos pronúcleos masculino e feminino, né? O embaralhamento do DNA, para ser mais prático. A partir do primeiro segundo de gestação, você já tem essa influência geracional. Isso você vai carregar para o resto da sua vida. E é exatamente no primeiro setênio, na primeira infância, onde os traumas se concretizam, o ambiente familiar, cultural, emocional, espiritual, religioso, comportamental, moral, enfim, tudo isso vai determinar quem eu serei no futuro. E quando eu fico adulto, eu carrego essa criança, eu carrego a minha infância. O território da infância é um território que eu carrego para a vida toda. E quando eu chego na idade da razão, da consciência, da adolescência, juventude, adulta e terceira idade, eu vou sofrer exatamente as consequências do que eu plantei lá atrás. Isso vai interferir na alma, e quando eu falo de alma, eu estou falando de emoções, sentimentos, desejos e vontades. Então, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me casar, a minha vida vai fluir naturalmente. Mas eu estarei sempre carregando nas minhas emoções os meus traumas, as minhas decepções, frustrações, ansiedade, assim por diante. Então, quando eu olho isso através da iridologia, eu vou identificar o que está fazendo aquela pessoa sofrer. Qual o objetivo da iridologia? Minimizar o sofrimento de uma pessoa, incentivando que ela tenha armas para lutar contra isso, para trazer saúde, felicidade, bem-estar, longevidade. Porque se eu vivo de uma forma mais adequada emocionalmente, espiritualmente, socialmente, a minha ambiência ao meu redor vai estar carregada de boas influências. Então, quando alguém olhar para mim, até a minha fisionomia vai me ajudar. Eu estou sorrindo, eu estou de cara fechada, eu estou como? Eu estou dentro da minha espiritualidade. Isso vai carregar toda a ambiência e vai ser também uma influência, ou para o bem, ou para o mal, ou para o positivo, ou para o negativo. A cada segundo a gente está mudando emoções, sentimentos, desejos, vontades. E quando eu olho a íris de uma pessoa, eu sei onde é que eu vou contribuir. Aquela pessoa está frustrada, ela está deprimida, ela está desesperançosa, ou ela está carregando alegria, motivação. O que move aquela pessoa? Eu vou descobrir isso através do estudo da íris. E vou estimular e produzir os mecanismos mais simples e naturais possível para reequilibrar essas funções de vida que ela quer. Perfeito. Além desse aspecto da alma e do espírito no corpo, por exemplo, pessoas que sofrem com pressão alta, pessoas que têm problemas de azia, e entre outros que são muito comuns hoje no nosso meio, dores nas articulações, dores na musculatura. Como você estava me falando em off sobre alimentos, como é que os alimentos podem alterar, melhorar essa situação? Que alimentos nós deveríamos evitar? Que alimentos nós deveríamos comer? E a íris também nos mostraria isso, né? Sim. É muito interessante porque o estilo de vida não é só o físico, nem o mental, nem o espiritual. É exatamente aquilo que está na sua mesa. Hoje nós estamos comendo uma alimentação que adoece. Uma alimentação gaseificada, artificializada, condimentada. Fora a poluição aí também dos mares, dos rios, o mercúrio interferindo na vida marítima. E eu coloco os crustáceos, os peixes, as aves também com rações hormonais. E isso vai interferir na minha saúde. Esses sintomas, por exemplo, de azia, eu recomendo e noto que a maioria das pessoas come com sobremesa. Parece uma coisa legal, né? Eu particularmente não concordo.
A sobremesa pode até ser saudável, mas, por exemplo, almoçar com líquidos pós-prandiais, almoçar com sucos, bebendo água, eu estou mastigando alimento mais sólido, eu estou comendo carne, peixe, feijão, legumes, eu preciso mastigar bem para ter uma boa digestão através das enzimas digestivas. Quando eu bebo água, eu prejudico todo esse processo. Por quê? A água vai encher o estômago, os alimentos vão ficar nadando ali na água, o piloro vai abrir antes da hora, esses alimentos eles vão, para drenar a água, os alimentos vão junto. Não consegue formar o quimo normalmente, perfeitamente. Então é muito importante, eu sugiro que quem vai almoçar, por exemplo, a alimentação mais sólida do dia, que não tenha os líquidos pós-prandiais, que não se almoce com água, com suco, com chás, com refrigerantes, que se evite isso, porque aí vem a azia. E para a azia existe, por exemplo, o suco da batata inglesa, que ela vai ser usada naturalmente, basta ralar 2 ou 3 batatas e tomar o suco. Mas também existe alimentos fitoterápicos como a alcachofra com berinjela, a carqueja com a pata de vaca, e chá de carqueja, chá de losna. Os chás são muito importantes também para isso. Já no caso das dores articulares, eu recomendo um suplemento chamado palmito-iletonolamida. A palmito-iletonolamida tem uma origem vegetal. Ela é incrível para dores articulares, dores reumáticas, artrite reumatoide. As pessoas que têm artrose em alto grau têm um alívio incrível com esse tipo. A semente da sucupira, que era utilizada até pelos nossos bisavós, ainda hoje ela é festejada, comemorada, porque é uma semente incrível. Você não precisa bater com o martelo a semente da sucupira, porque ela vai ser encontrada em lojas de suplementos, já em cápsulas de 500 miligramas. Você pode usar uma cápsula nas refeições 3 vezes ao dia, vai ajudar bastante as pessoas que têm dores articulares, reumatismo. E existem outros suplementos à base de vitamina K2, vitamina C, vitamina D3, magnésio dimalato, L-treonato, que também são importantes em dosagens apropriadas, que se pode suplementar durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, com muitos benefícios para quem tem esses sintomas. Perfeito. Eu entendo que não seria só fazer como se fosse um acompanhamento nutricional, dizer o que deve comer ou não, né? Porque, na verdade, a iridologia vai muito além disso. Consegue identificar problemas e, muitas vezes, te faz poder ajudar até casos de cânceres. Eu não estou dizendo aqui, pessoal, que nós descobrimos a cura para o câncer. Não é bem assim. Mas a melhoria da qualidade de vida de pessoas que são diabéticas, que têm câncer, isso pode ser feito a partir de um diagnóstico inicial com a iridologia. É isso mesmo, Oséias? Sim, o câncer hoje é muito comum. É estilo de vida. Claro que existem fatores genéticos, mas o estilo de vida hoje ele determina mais ou menos em 80% o aparecimento de doenças degenerativas. Dentre elas, o câncer também. Hoje a tecnologia está tão avançada na suplementação que no Japão existem estudos científicos comprovando a eficiência desses suplementos, que pode ajudar muito, sem precisar excluir o tratamento convencional. Paralelamente se pode fazer essa terapêutica, incluindo na alimentação também, por exemplo, o sulforafano. Sulforafano são substâncias que existem em vegetais crucíferos que são poderosas, são antioxidantes, anti-inflamatórias, alcalinizadoras do sangue. Existe, por exemplo, a laranja-lima, ela é incrível. Os cientistas descobriram que a laranja-lima tem uma substância chamada monoterpeno. O monoterpeno
você ingere através do suco da laranja-lima. E ele coloca as células cancerígenas para fora do corpo antes dela se tornar maligna. Porque todos os dias o câncer nasce em algum lugar. O nosso organismo vai expelindo essa doença. E o sulforafano também contribui muito para as pessoas que têm câncer. Brócolis, incrível. Couve, que se pode usar com azeite de oliva, a couve refogada, fica muito prático para a alimentação do dia a dia. Abobrinha, esses alimentos, couve-flor, abobrinha, são alimentos incríveis, junto com a brócolis, que eu recomendo que seja utilizado no vapor. E cada dia você pode usar um prato diferente com esses vegetais crucíferos no vapor e pode ter uma excelente modulação e uma resposta do sistema imunológico incrível. É uma coisa simples e eficiente. Ou seja, se você tem problemas de dores nas articulações, se você está sofrendo há muito tempo de azias e quer se livrar do omeprazol ou os prazóis que causam tanto mal às pessoas, eu mesmo no passado já tomei bastante, hoje evito isso até com um medo enorme que eu tenho de um Alzheimer, né? Minha mãe faleceu, ela tinha Alzheimer. E como evitar essas coisas, né? A Oséias está passando para nós aqui a possibilidade de fazer isso de uma forma muito natural, muito simples. Então você quer conhecer um pouco mais do seu corpo de uma forma muito eficiente. A consulta dele dura pelo menos 1 hora, é bem interessante. E você vai descobrir, eu passei por isso, você vai descobrir coisas que você imaginava que só existiam na sua imaginação, né? Ele vai conseguir entrar dentro do seu organismo através da íris, né? A janela realmente... Janela da alma. Janela da alma se torna... Os olhos se tornam assim. Então eu recomendo uma ida até o Oséias, se você quiser saber formas mais... eu acho que vai chegando num determinado ponto da nossa vida que a gente vai tentando evitar 1001 medicamentos alopáticos. E eu tenho uma formação alopática, que são esses medicamentos comprados em farmácia. Porém, sempre que a gente toma algum tipo de medicamento desse, a gente tem uma contraindicação. Às vezes sequelas são deixadas e tudo mais. E eu sei bem disso, né? Eu, como um cirurgião, por exemplo, uso bastante depois de cirurgia, mas é por um período curto, para tratar aquilo de uma forma bem pontual. Para ficar tratando isso o tempo todo com alopatia, então nada impede, se você está começando algo, nada contra os tratamentos convencionais, né? A gente já deixou isso claro aqui algumas vezes. Porém, se você quer ver uma alternativa que seja bem mais prática e simples de se fazer, porque é no seu dia a dia, principalmente com alimentação e evitando refrigerantes, vamos dar nomes aos bois, né? Evitando doces, evitando coisas desse tipo. Essa é a grande saída. Oséias, nós não temos muito mais tempo. Eu queria que você usasse os últimos 2 minutos agora para falar algo e também poder se despedir nesse momento aqui. Sim, o meu objetivo aqui na Clínica Equilíbrio e aqui no Papo Saudável, e interessante, muito bom esse título, muito sugestivo, Papo Saudável, é gerar um estilo de vida saudável para a sua vida. Isso vai gerar saúde, felicidade, bem-estar, harmonia, vai melhorar seus relacionamentos, sua vida. Você vai ter pausas criativas, porque nós também sugerimos o repouso adequado. Não é só trabalhar a semana toda. Na sua consulta, nós não teremos pressa. Nós vamos avaliar a sua vida emocional, a sua vida espiritual, o seu corpo, a sua saúde, o seu estilo de vida e vamos preparar para você sugestões saudáveis para você viver melhor. Marque o seu atendimento, a equipe está pronta para lhe atender. A receptividade aqui é incrível, você é acolhido aqui, recebido
e daqui sai cheio de fé e esperança para ter uma vida melhor. Oséias, só tenho que te agradecer, muito obrigado pela entrevista, e os microfones do Papo Saudável estão sempre abertos para ti. Olá, pessoas amadas, me chamo Elva Ferreira, sou paciente do Dr. Oséias Mendes e estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a transformação na minha vida desde que eu conheci 2014, momento em que minha saúde estava passando por uma fase muito complexa, e aí naquela época eu já consegui, através das orientações, uma verdadeira transformação na minha vida, fiz uma reeducação alimentar, tive uma perca de peso significativa, já deixei a dependência de alguns medicamentos que naquela época eu já utilizava, e de lá para cá eu me transformei numa paciente até os dias atuais, sou acompanhada por ele e tenho obtido muito êxito e muito sucesso na minha saúde e qualidade de vida. Quero aqui dizer e enaltecer a minha gratidão eterna por tudo que o Dr. Oséias Mendes vem fazendo na minha saúde e da minha família, porque tem outro estilo de vida, graças às orientações e o cuidado desse extraordinário médico chamado Dr. Oséias Mendes. Muitíssimo grata que o senhor fez por mim e continua fazendo por toda a minha família. Gratidão, gratidão, gratidão. Deus te abençoe ricamente, mais e mais a cada dia. Pessoal, eu realmente indico, eu fiquei maravilhado com a consulta, foi muito bom mesmo. E eu acho que serve muito bem para vocês. Vocês sabem que quando eu indico é porque realmente eu gosto, né? O padrão Giovanni Dantas, eu costumo dizer isso. Também temos a Dental Clínica, é a menina dos olhos, né? Falando aqui sobre olhos, de onde tudo começou, na verdade. E é hoje uma das clínicas mais bem equipadas do planeta. Nós não somos assim só uma clínica, a melhor clínica do meu bairro, não, uma das melhores clínicas do planeta. E temos isso em Açu e também em Natal. Uma clínica que é completa, que você tem o próprio tomógrafo, o Serec, que consegue fazer facetas de porcelana na mesma hora. Essa questão de ter o tomógrafo na clínica nos ajuda muito. O paciente chega muitas vezes com um abscesso, com algum problema que eu preciso remover o dente dele, e faço isso e naquele mesmo instante a gente já coloca o implante e consegue resolver tudo num só dia. Temos o laser que na grande maioria dos casos a gente não precisa nem de anestesia, seja para cortar gengiva, seja para fazer tratamento de cárie, esse tipo de situação. O laser é simplesmente fantástico. E nós temos isso nas duas clínicas, a clínica em Açu e a clínica em Natal. Pessoal, o telefone da Dental Clínica é o 999816640, 999816640, e o Instagram dessas duas clínicas é Dental Clínica Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni. Visitem-nos, seja no Instagram, seja pessoalmente, venha tomar um chá, uma água, um cafezinho conosco, vocês vão adorar as nossas clínicas, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima semana. Seu sorriso merece tecnologia, experiência e resultados de excelência. Na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, você encontra implantes dentários, enxertos ósseos, facetas, coroas, restaurações em porcelana, protocolos, ortodontia, odontopediatria, cirurgia do sorriso gengival, harmonização facial e próteses. Com mais de 15 mil implantes realizados, o Dr. Giovanni Dantas já devolveu a autoestima e a qualidade de vida a milhares de pacientes. E você conta com um moderno laser odontológico Light Touch, que substitui o tradicional motorzinho em diversos procedimentos, proporcionando mais conforto e menor necessidade de anestesia. Além disso, dispomos de raio-x panorâmico, tomografia 3D e documentação ortodôntica completa. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 99981-6640. Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Existem muitas formas de tratamento. Nós temos todas, em Açu e Natal. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.